Então, gente, hoje é dia 12 de setembro, né? Próximozinho aí de aniversário de Paulo Freire. Paulo Freire é de setembro também. 19. 19, daqui a 7 dias a gente comemora a existência desse nosso mestre. A gente recebe no ciclo de debates Paulo Freire, né? A professora com muita alegria no coração, a professora Maria Fernanda Alencar, que é da Universidade Federal de Pernambuco, com quem eu tive, assim, o grato prazer de conviver o ano passado, fazer parte, né, de um GT que não era GT, recebi um outro nome, que era Círculo de Cultura, né, freiriano, e conhecer essa pessoa maravilhosa, a avó de Aurora, que estava com a Aurora ali no colinho, esperando a Maria Eduarda chegar para vir, assim, brindar, né, essa tarde com a gente, para falar sobre um livro que a gente já começou a debater no encontro anterior, que é o Extensão ou Comunicação, de Paulo Freire. Então, só assim para a gente poder se localizar, porque eu estou vendo que tem Rosane, tem Érica aqui que estão chegando hoje, bem-vindas, queridas, eu sempre fico muito feliz quando chega mulher para o nosso grupo, né? E o ciclo de debates Paulo Freire, ele começou o ano passado, uma iniciativa minha e de Silvia, que é minha grande amiga. Eu disse, Silvia, eu preciso estudar Paulo Freire. E a Silvia me disse assim, a gente estuda junto, né? Então, começa a ler, começa a fazer um ciclo de debates. Ela queria que eu botasse o nome do negócio de curso. Eu falei, curso, eu não posso dar, não, curso de Paulo Freire, que eu não sei nada de Paulo Freire. Vamos ler, né, alguma coisa sobre Paulo Freire. Então, desde o ano passado, a gente vem selecionando obras de Paulo Freire, lendo, usando uma metodologia bem prática de selecionar trechos do livro, mas com o compromisso de fazer a leitura integral da obra, porque esse é o principal objetivo do ciclo, que a gente não leia só trechos de Paulo Freire, que a gente tenha contato com a obra integral de Paulo Freire, para a gente poder entender no contexto fora da área de educação, porque quase todas nós aqui somos da letras, história, né? Como é que Paulo Freire permeia todo o nosso universo de educação e de conhecimento. Então, a gente começou com pedagogia da autonomia, depois a gente passou para cartas a Cristina, a gente foi fazendo um tipo de leitura não linear, que quando eu vou à Federal de Pernambuco, encontro o grupo de Maria Fernanda, eu comecei a perceber que havia uma linearidade que poderia ser dada nas obras de Paulo Freire, e aí esse ano, que é o segundo ano do ciclo, a gente então começa a escolher as obras não só pelo desejo, mas pelo que elas se encaixam no período histórico, na produção histórica, e pela nossa necessidade. E foi aí que a gente chega à extensão ou comunicação. Então, no encontro anterior, Maria Fernanda, eu fiz uma breve apresentação da obra, o ano, discutimos assim, o contexto em que foi criado, falamos um pouco quem conhecia, quem não conhecia. Eu, Silvia e todo mundo da UERJ tem muito desejo de ouvir sobre esse livro, porque ele não é um livro muito conhecido, e agora nós na UERJ discutimos vários aspectos da curricularização das disciplinas. Estou falando certo, Silvia? Da questão de se tornar a extensão como currículo das disciplinas de graduação, e aí a gente precisa estudar, a gente precisa saber, a gente precisa trocar, e a gente queria ouvi-la sobre este livro, seu conhecimento sobre este livro. Se a gente puder fazer pergunta, eu já tenho aqui a minha lista arrolada de 55 perguntas. Mentira, professora, mas depois a gente quer perguntar algumas coisas especificamente. A palavra é sua, o coração é seu, você faça o que você quiser, você é dono dessa casa, tá? E aí você traga seu sotaque, você traz seu axé, esse Recife maravilhoso, que se eu pudesse eu estava aí no teu colo igual a Aurora, aninhadinha, que hoje foi um dia daqueles, só queria uma avó Maria Fernanda Freiriana. A palavra é sua, minha querida. É muito bom. Eu estou aprendendo a ser avó, né? Porque a gente passa por várias fases da vida dele. Eu acho que Paulo Freire
foi muito sábio, né? E é uma sapiência que a gente termina aprendendo com a leitura dele, mas também em ouvir experiências de pessoas que conviveram com ele, que nos trazem. Ontem mesmo eu escutei uma que eu estava dando aula na minha turma, eu estou abrindo uma disciplina que é Educação Popular, e eu não pensei que os estudantes da pós-graduação fossem querer. Eu disse, não, vai ter pouca gente, então só abrir no máximo 20 vagas, 25 vagas. Aí quando eu vejo, e abri 10 vagas para alunos especiais, quando eu vejo quase 70 alunos inscritos especiais. E tinham 26 alunos do programa nosso, fora alunos de outros programas. Aí eu disse, espera aí, então eu acho que a gente está precisando voltar a discutir qual é a concepção de educação. Porque se as pessoas estão, né, procurando um componente curricular que a gente coloca como eletiva de um programa, que se chama Educação Popular, então a gente vai ter que rediscutir, né, isso, porque foi uma procura grande, e muita gente até que entrou com recurso, porque não entrou como aluno especial, mas eu fiquei muito feliz. Aí, em vez de 25 vagas, eu estou com 52 estudantes na turma, né? Abrir, expandir, para que a gente pudesse possibilitar uma escuta melhor do pensar e discutir as teorias da educação, principalmente, porque Paulo Freire ele está dentro de uma perspectiva teórica da educação. E essa perspectiva teórica da educação é a perspectiva crítica. Né? Embora tenha outros autores, mas como é que a educação de Paulo Freire ele vem influenciar dentro dessa perspectiva crítica? É porque ele aborda as desigualdades sociais, mas outras também abordam. Mas a diferença está que Paulo Freire busca a transformação social, a transformação da realidade. E essa transformação da realidade não vai se dar de forma pela revolução armada que ele coloca, mas pela afetividade, pela relação das pessoas com a natureza e pelo conhecimento que a gente tem de nós mesmos, enquanto sujeitos, né? Nas nossas identidades, quem sou eu, né? Então, quando a gente vai se apresentar, você diz com essa sua forma de falar, né? Com seu dialeto, com sua expressão regional, com o meu oxente, com o meu vice, com o meu arretado, né? Com sorriso, que o sorriso também faz parte das nossas identidades, mas levando isso, a gente se constituir enquanto sujeito, porque quando a gente nega essa subjetividade da gente, a gente vai ser objeto da subjetividade de outras pessoas. Aí imagina a gente ser objeto da subjetividade das outras pessoas. E como é que eu vou me ver? Como é que eu vou me encontrar? O que é que eu vou achar de mim? Né? Então, a primeira questão que eu acho, né, é essa, quando a gente discute Paulo Freire. Por isso que eu assim, me encontro muito nas leituras que eu faço dele e me encontro muito nas discussões que abarcam as questões da realidade, das pessoas, das relações humanas, tudinho. E o objetivo, eu acho, que já que é um grupo, né, que nós somos um grupo, é que eu não fale simplesmente, senão a gente vai fazer o que ele critica no livro dele. A gente vai dar uma extensão, e eu não estou aqui para estender nada, né? Eu só estendo as minhas impressões, então a gente pode, assim, dialogar mesmo. Tem coisas que eu vou falar, levanta a mão aí, fala também, traz exemplos, tá certo? Para que a gente possa ir constituindo isso que Paulo Freire fala da ação dialógica, porque a extensão do ponto de vista que ele traz aí é uma ação antidialógica. Por isso que ele fala da invasão cultural, porque eu vou falar um pouco desse livro, como o Dani colocou, quando a gente estava lá no Círculo de Cultura, que a gente não usa o nome grupo de trabalho, mas Círculo de Cultura, porque a gente prevê essa horizontalidade, né, dos saberes, cada um vem e constitui seus saberes, mesmo que não conheça a obra de Paulo Freire, mas ela está inserida no mundo, a pessoa está inserida no mundo. Se você está inserido no mundo, você traz conhecimento, você traz saberes, não é não daquele autor, que a gente vai se forjando nas experiências de outras pessoas, nos saberes de outras pessoas.
Então, esse livro de Paulo Freire, para alguns é o terceiro livro, para outros é o quarto livro. Por que essa diferença entre terceiro e quarto livro? Porque Paulo Freire, ele publicou a tese dele, que foi Educação e Atualidade Brasileira, em 1959. Então, para alguns autores, não consideram a publicação da tese dele como uma obra, um livro publicado, mas sim um trabalho acadêmico que foi desenvolvido, né? Para nós que somos do Centro Paulo Freire, Instituto Paulo Freire, a gente considera Educação e Atualidade Brasileira, de 1959, como a primeira obra de Paulo Freire. Eu não sei se vocês têm, mas se não tiverem, eu acho que está no Centro Paulo Freire e está também no Instituto Paulo Freire. Mas eu tenho aqui, eu posso mandar para a Dani e depois vocês, né, acolherem. Então, essa tese dele foi para o concurso público que ele fez para a universidade, né, que era a Faculdade de Recife, na época, que depois se transformou na Universidade Federal de Pernambuco, que tem 100 anos, né? Então, foi esse primeiro livro. Logo em seguida, aí teve Educação como Prática da Liberdade. Foi o segundo livro dele, que foi de 1967. O terceiro livro dele, foi de 1968, foi Pedagogia do Oprimido, que ele começou a escrever no Chile e ele concluiu nos Estados Unidos, onde foi publicado. Aí vem esse daqui, né, que já estava no Chile, quando ele foi convidado lá no Chile, que foi em 1969, para escrever essa obra que foi Extensão e Comunicação, porque lá os técnicos agrários, eles eram chamados de extensionistas. Só que quando a gente fala em extensão hoje, a gente fala muito da extensão, considerando a extensão universitária. Mas não tinha essa discussão na época da extensão universitária, não. Por isso que ele fala extensão aí a partir do agrônomo, porque eram cursos que se davam, né? Como extensionista, o agrônomo é tratado aí como técnico extensionista, aquele que leva, né, o conhecimento para lá, e ele começa a questionar, a partir dessa relação, como é que o agrônomo ele vai com o conhecimento, sem saber o conhecimento que o camponês tem para poder dialogar. Porque se ele vai levar um conhecimento, esse conhecimento não vai ser uma síntese cultural, que é a síntese cultural para ele, que no final do livro é que ele vem tratar da síntese cultural. A síntese cultural para ele está dentro da ação dialógica. A invasão cultural está dentro da ação antidialógica. E o que ele trata em extensão ou comunicação está dentro do livro da Pedagogia do Oprimido. Se vocês pegarem, né, eu acho que já trabalharam, ou já deve ter lido Pedagogia do Oprimido, aí os capítulos dele, ele vai construindo, né, a concepção de educação, que está dentro da teoria tradicional da educação, porque a teoria crítica, ela já vem, né, numa oposição à teoria tradicional da educação, que é o conhecimento bancário, né, que é o conhecimento que está ali posto dentro da pedagogia tradicional para formar a pessoa, e tendo a pessoa como ser ignorante do sentido da ignorância do saber, aquele que não tinha conteúdo nenhum. Então, ele disse, não, essa pedagogia, isso nunca vai dar certo, porque esse tipo de pedagogia leva a uma educação bancária, uma pessoa vazia, sem conhecimento, sem saberes, e a instituição que é considerada, né, para trabalhar esse conhecimento, ele vai institucionalizar esse conhecimento a partir do que ele entende de conhecimento, dos conteúdos que tem, né, que são valorados na sociedade. Então, ele trata como um colonialismo, né? Quando a gente vai trabalhar a questão da colonialidade, colonialismo, está dentro muito dessa perspectiva. Então, esse livro, né,
ele traz, tratando ainda tratando dessa questão da pedagogia do oprimido, então ele vai trabalhar ali, ó. Ele trabalhou pedagogia do oprimido e vai pegar as categorias centrais da pedagogia do oprimido e vai trazer para discutir extensão e como enquanto educação bancária. E vai tratar a comunicação enquanto uma educação libertadora. Aí vocês vão ver, por isso que quando o Dani colocou assim, não tem uma sequência, né? É uma sequência porque um livro dele vai ampliando a temática ou ampliando as discussões a partir das discussões dos livros anteriores. E Paulo Freire, ele não escreveu do nada. Ele escreveu aquilo que ele vivenciou. Você falou em pedagogia da autonomia. Pedagogia da autonomia, ele cita um colega nosso, que é o Danilson, que eu não sei se Dani conheceu lá, maravilhoso, sindicalista, educador popular. Ele estava até, não sei se ele estava na turma da gente, Danilson. Mas Danilson, ele cita Danilson por quê? Porque aqui em Recife, Paulo Freire saiu do SESI, né, do Sistema S, do SESC, do Sistema S, e ele foi trabalhar no movimento de cultura popular. O movimento de cultura popular, você já ouviu falar do movimento de cultura popular, que é o MCP. O movimento de cultura popular, ele foi de 1958 a 1964, antes da ditadura militar. E o movimento de cultura popular, ele ele trabalhou, né, a questão da alfabetização, e foi quando o Freire começa a se inserir nesse processo. Então, vocês vejam que em 1959 ele estava com a tese dele, mas ele começou em 1958. Ele já tinha essa visão de classe popular, porque é onde ele estava saindo de Jaboatão dos Guararapes. Quem conhece Jaboatão dos Guararapes vai dizer, não, Jaboatão dos Guararapes é um bairro aqui em Recife, né? Um município, que não é bairro, é um município popular. Tem uma classe média alta, que fica do lado de um bairro chamado Candeias, mas tem todo um movimento, né, de outros bairros, Prazeres, Comunidade Marcos Freires e outra, que são bairros populares. Então, ele não é da classe média alta, ele não passa fome, não passou fome, estudou em escola, né, particular, que foi o Americano Batista Tudil, mas ele vivenciou essas experiências, então ele parte dessas experiências, observa a realidade e começa a escrever por meio dela. Quando ele situa que as pessoas são pobres, porque são pobres em decorrência da ausência de políticas públicas, principalmente a educação. Né? Então, não é a pobreza que vai gerar o analfabetismo, mas é o analfabetismo que vai gerar a pobreza. Então, ele começa a questionar sobre essas questões. Então, esse livro daí vem muito da questão da pedagogia do oprimido, tanto que dos capítulos da pedagogia do oprimido, já os últimos, eu estou aqui com ele, né, na mão, está meio embaçado, mas ele vai tratar da questão, no capítulo 4, a teoria da ação antidialógica. Aí ele vai dizer, qual é a teoria da ação antidialógica? Ele vai dizer, primeiro, a conquista. Você conquista. Conquista por meio de quê? Da palavra, do discurso, daquilo, das necessidades que são ali postas. Depois você divide. Você vai dividir para manter a opressão. Você divide as classes sociais. E você, depois, faz a manipulação e depois a invasão cultural. Vê, eu conquisto o grupo, eu divido esse grupo, os grupos, eu manipulo e eu faço a invasão cultural. Então, quando a gente vai para extensão ou comunicação, ele diz que se eu for como extensionista para levar o meu saber, pode acontecer isso. Porque eu vou ter que convencer o outro, persuadir o outro
que aquele saber dele não é um saber válido, é um saber inválido. E o saber de quem está levando ali, enquanto intelectual do saber, que era uma característica, né, da teoria não crítica, né, por isso que ela vem com pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, de que a técnica era além, né, o fazer além do saber, porque aí havia dualidade entre o fazer e o saber. Então, ele começa a trabalhar isso enquanto invasão cultural. E depois ele aborda a teoria, né, que a gente vai ver também aí pela perspectiva da libertação, que é a teoria da ação dialógica. Ele faz, olha, a comunicação é o diálogo. Embora que ele trate também da questão da perspectiva da linguística, né? Porque ele vai trazer Saussure, ele vai trazer alguns aspectos disso, e quando a gente vai ler Bakhtin, que é o teórico da linguística, da sociolinguística, a gente vai ver que Saussure também tinha uma regra em cima da língua, né, que vai criar essa questão da língua culta, né, língua padrão, essas regras gramaticais. O que eu acho mais interessante do livro da Comunicação e Extensão é como ele vai tratar o termo extensão. Ele parte do aspecto linguístico, né, vai criar aquela relação semântica, que na época nem se falava em semântica, a semântica vem aparecer depois de Magda Soares para a gente, na década de 80, final já da década de 80 para cá, e eu digo isso porque eu fiz o curso de letras, eu fiz letras na Universidade Federal de Pernambuco, e a gente não estudou semântica, porque semântica, ela trabalha, semântica, o sentido das palavras. E não se queria que as palavras tivessem sentido. A palavra era o que era, né? Ela tinha um sentido na questão do próprio discurso de quem tinha o poder de estabelecer aquele discurso. Tanto que Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, e o que é educação popular, ele vai dizer qual é o papel do educador popular? É reverter a palavra do poder. Então, essa reversão dessa palavra que é importante, né, dentro da perspectiva de Freire. Aí ele vai falar dessa ação dialógica que vai ser o quê? A colaboração, primeiro. Segundo, a união. Terceiro, a organização. E a quarta, a síntese cultural. Aí ele vai trabalhar isso dentro do material. Então, o texto, né, esse livro, ele vem dessas discussões, desde a tese dele, e ele vai pegando e vai amadurecendo, trabalhando duas categorias-chave, extensão, comunicação. E ele coloca o ou, que é uma conjunção alternativa. Ou você trabalha dessa forma, ou você trabalha disso. Quando você trabalha dessa forma da extensão, você está dentro da perspectiva tradicional, da pedagogia tradicional bancária, e quando você trabalha a comunicação, você está dentro de uma pedagogia libertadora. Então, até a conjunção ali, ele vai dizer essa forma da gente pensar a educação e de fazer a educação. Então, aí ele, né, traz esse estudo que para a gente é importante e que vem, como vocês colocaram aí, dentro da curricularização da extensão, ser um campo importante, porque a gente vai ter que trabalhar isso. Será que eu vou trabalhar a extensão do ponto de vista que está aí pautado? Não é esse o objetivo da extensão universitária. A extensão universitária é dialogar o conhecimento científico com os conhecimentos da realidade dos grupos socialmente, né, que estão postos na sociedade civil, para a gente poder fundamentar os conhecimentos que estão pautados no senso comum. Então, como é que eu vou fazer isso sem descaracterizar os conhecimentos que estão ali, que quando a gente os trabalha, ele se torna científico? Acho que isso é um grande, não é, assim, um link de aprofundamento que ele traz, né, dentro disso. E ele questiona, né, dentro desse livro dele, qual seria a melhor metodologia a ser aplicada pelos técnicos, já que trata dos técnicos agrários. Ele pergunta, qual é a melhor metodologia? Mas ele faz isso pensando no campo do trabalho. E a gente está pensando aqui no campo da didática docente.
A gente está trazendo de lá para cá, né? Então, aí eu fiz até, assim, uma síntese, sabe? Dessas questões, assim, para a gente ir dialogando. Mas quando ele trabalha isso, né, que ele diz qual é a melhor metodologia, ele vai pensar, nesse contexto, uma ação transformadora daquilo que eu falei, porque o objetivo sempre dos escritos de Paulo Freire é a transformação. É como a gente, né, é, é, nessa relação de poder, constituir uma sociedade no qual o poder dominante não se sobressaia sobre outros conhecimentos que não são discutidos, que não são aceitos, né, para a nossa formação. E quando ele coloca que a consciência não é dada, a consciência não é dada, a consciência é construída. E a gente só pode construir essa consciência na ação, em conjunto com as classes. Porque senão a gente vai ficar, você tem razão a partir do que eu conheço. A gente nunca, por isso que eu gosto muito também, vocês já devem ter lido, a Djamila Ribeiro, quando ela fala lugar de fala. Naquele livro, Ribeiro, ela não está nem tratando que eu só posso falar porque eu estou naquele lugar. Outras pessoas podem falar, compor aquilo. Mas quando a gente fala do lugar onde a gente fala, a gente tem propriedade para falar. Porque os exemplos que eu estou dando não são exemplos que eu ouvi, mas exemplos que eu passei e que nós enfrentamos. Então, por isso que é o lugar de fala, né, que ela coloca. E ele trata muito disso, né, que a consciência, eu até anotei aqui do livro da pedagogia também, do oprimido que ele traz, que ele vai tratar aí, que a consciência desenvolve na palavra que dita, faz o ser humano agir, interferir no mundo. Vejam, como é que a consciência se desenvolve? Na palavra que é dita, que faz o ser humano agir, interferir no mundo. Então, quando a gente começa a refletir sobre aquilo, a gente começa a refletir sobre o que ocorre e a necessidade de transformar aquilo. Senão a gente, olha, naturaliza, banaliza, deixa as coisas para lá. Então, eu faço extensões, né? Eu trabalho muito com extensão, porque eu gosto muito da extensão. Eu nem faço extensão, a gente trabalha a extensão. Então, eu vou muito para os movimentos quilombolas com o MST. Quando a gente chega lá, a gente chega com as questões, muito com as questões. E os trabalhos que eles desenvolvem depois, que eles nos apresentam, são trabalhos que nos levam também a outras reflexões, né, e a outros fazeres e as outras teorias. Né? Quando a gente chega num momento e a gente diz, eu vou organizar uma formação de professores, vou dar formação, chega lá você. Eu fui professora da rede estadual, fui professora da rede municipal, e eu odiava quando os meus colegas da universidade iam fazer formação. Por que eu não gostava? Porque eles chegavam lá com todas as teorias que não eram as nossas, de autores que a gente não havia lido, com perspectivas que partiam dos olhares deles, dizendo que nós não sabíamos de nada, que a nossa metodologia era falha, que a nossa didática era falha, e que o fracasso escolar estava pautado na ação do docente. Eu ficava pensando qual é o poder que tem e que dá uma pessoa, né, ir para um campo e dizer, não, isso está errado, isso está certo. Eu digo muito para os estudantes que eu oriento, respeitem. Porque não é um dia que você está lá que vai dizer que aquele professor, aquela professora está agindo errado, não. Não é. Agora, a gente pode observar, analisar e discutir. E até com a própria professora, né? Porque ela tem aquela ação.
aqui, tinha um professor aqui, que ele já faleceu, que eu trabalhei muito, que era o João Francisco de Souza, né, que é do Centro Paulo Freire, no PEP, Núcleo de Pesquisa e Extensão, Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos, dizia, olha, a gente pode chegar nas escolas, fazer a formação que fizer, mas quando o professor fecha a porta da sala de aula dele, é ele que dá aula. E é melhor que ele trabalhe em qualquer circunstância e tenha resultados do que ele não saber o que fazer. Porque tem hora também que a gente começa a incorporar outras perspectivas, a gente não sabe o que fazer e termina perdendo também um pouco daquilo que a gente sabe. A questão é que eu não pensava em ser professora universitária, mas eu pensava por que chegavam para a gente com o conhecimento que tinha da universidade, né, que a gente sai da universidade. Eu até ficava pensando, poxa, eu saí do curso de letras da Universidade Federal de Pernambuco. Chegam os colegas da Universidade Federal de Pernambuco que me formaram e dizem que eu estou errada nisso. Para mim era uma contradição muito grande. Era muito grande essa contradição. Aí eu disse, não. Então, eu vi, num certo ponto, que o curso de letras já não me servia para poder ampliar aquilo que eu discutia na sala de aula com meus alunos, com perspectiva didática. Foi quando eu fui para a educação. Disse, não, eu vou para a educação. Eu vou sair de letras, vai para a educação. Só que eu não sei se aí é igual aqui. Mas o pessoal de letras, ele é muito fechado. Ele tem uma perspectiva muito fechada de adentrar dentro daquele espaço outras áreas de conhecimento. Hoje está bem melhor, porque também se inseriu pessoas que discutem várias outras temáticas, né? E a democratização da universidade foi muito bom. E dentro de educação também. Então, eu terminei construindo esse olhar pedagógico a partir de outros autores, porque a gente não estuda Freire em letras. A gente veio estudar Freire depois, né? E isso, para mim, foi importante. Então, ele traz isso, assim, nesse livro de extensão e comunicação, ele vai buscar refletir sobre o papel da extensão no contexto de práticas tradicionais da educação rural. Veja, porque ele vai olhar a educação rural da forma como é. Porque ele já tinha experiência daqui do MCP. Tanto que eu tenho muitos materiais do MCP, porque o Monsemestre fez 60 anos do MCP, e eu fiz um trabalho com os estudantes aqui, da gente fazer um seminário. Infelizmente aconteceu um acidente, nem o seminário houve, mas eu estou com muitas fotografias e muitos depoimentos. E eu tenho o primeiro livro que foi escrito para a educação de jovens e adultos, dentro da ação do MCP. Eu consegui esse material, antes até de Angico. E como Freire, tem um depoimento de Freire que ele diz, eu não vou organizar esse material porque eu não tenho competência para isso. E quem foi organizar foi Norma Coelho, que era uma professora da rede estadual, militante do movimento da educação, e ela foi organizar junto com um grupo, porque todos se acharam incompetentes para ir. É onde tem lá, Uva viu a Eva, não sei o quê, e começaram a discutir essas questões a partir do movimento Cultura Popular. E foi quando surgiu também o Círculo de Cultura, porque aí, a partir da educação, né, houve também a questão da estética e da arte, porque a Belardo da Hora começou, que é um artista plástico, começou a descrever, a desenhar e retratar as crianças pobres em situações de vulnerabilidade social que estavam aqui em Recife. E que Miguel Arraes, que era prefeito e depois se tornou governador, ele dizia, essa situação não é só de Recife, mas é do Brasil. E ele vai escrever um poema belíssimo para retratar essa realidade. Então, para dizer, olha, as questões, os condicionantes, fatores sociais não podem estar longe da educação. Eles vão demarcar os espaços da educação, porque a pedagogia, a teoria não crítica, ela não trata dos condicionantes e fatores sociais, que vai tratar, né, a teoria crítica. Então, aí ele começa a tratar sobre isso. Então, ele traz realmente, aí dentro do livro, né, uma crítica ao conceito de extensão. Eu vou falar
um termo aqui. O que ocorreu foi uma reconceitualização do termo extensão. Tá certo? É por isso que eu achei muito interessante ele tratar da semântica. Mas ele trata da semântica não como a gente entende a semântica hoje, mas como era vista na década de 60. Então, a gente tem que pegar o livro e o termo e colocá-lo dentro da discussão daquela época. Então, naquela época, a compreensão que se tinha de extensão era dentro da teoria não crítica da educação, onde havia sujeitos ignorantes, eu vou colocar entre aspas, que não tinham conhecimentos, e existia sujeitos que eram intelectualmente providos de conhecimento. Então, o saber, ele é dado na verticalidade. Então, não existia essa questão. Então, eu vou levar meu conhecimento para aquele outro que não tem conhecimento. É quando ele traz a crítica da educação bancária. Então, extensão para ele está pensado nessa extensão do conhecimento. Aí, uma das coisas que você coloca, quando é que isso vai surgir? Quando é que vai surgir dentro da universidade? Vai surgir a partir das discussões da abordagem da educação popular. Tem um material que é muito bom de leitura, que são o marco referencial da educação popular para as políticas públicas. Ele foi do governo de Lula, Dilma, já era 2014, era Dilma, não era? 2014 era Dilma. Então, foi lançado esse material. E ele foi atualizado agora. Você pode até procurar aí na internet que tem. Eu estou com ele aqui, eu posso até passar para você. Porque a André até me mandou a semana passada que foi atualizado. Então, dentro das políticas públicas, consta lá o Fórum dos Reitores, que quando criam a extensão, veio. Então, nessa discussão de uma abordagem da relação institucional da universidade enquanto instituição e a sociedade civil, então eles vão trazer à tona a extensão, mas não extensão do ponto de vista de estender o conhecimento, mas do ponto de vista que vai conectar o ensino, a pesquisa, a sociedade. Mas o ensino e a pesquisa vai estar conectado à sociedade através de quê? Através da extensão, numa relação transformadora entre a universidade e os outros setores da sociedade. É nesse caminho que, naquela época, foi pensada, dentro dessa abordagem, dessa relação da universidade sair desse espaço fechado e para a sociedade, não na situação de estender o seu conhecimento, mas na situação do diálogo, do conhecimento científico com os conhecimentos que estavam postos pelos diferentes setores da sociedade. Para a gente pensar, a gente teve um movimento que evoluiu muito da década de 50 para a década de 60. E na América Latina houve a parada nesse processo histórico. A gente houve ditadura em todos os países da América Latina, não é? E a gente houve, como você coloca, que a América Latina ali foi pioneira, pessoas como o Simão Rodrigues, né? O José Martim, o José Carlos Martim Aguirre, agora estou até esquecendo o sobrenome dele. Alguns desses, não é? Que foram dizendo, olha, nós temos saberes, porque a gente chega aqui com a invasão cultural, que foram dos espanhóis, dos holandeses, né, dos portugueses, uma série dos estadunidenses, e a gente se perde na nossa cultura e vai criar isso que a gente falou de culturas válidas e não válidas, saberes inferiores, saberes superiores, intelectual e manual, formar para isso, formar para aquilo, e dentro dessa divisão, quem deveria ser o quê nessa relação? Aí a gente passa de 1964, estou falando aqui do Brasil,
até 1986, com extensão da forma que Paulo Freire critica, e com a proposta de educação bancária. Quando é que a gente vai reestruturar isso? A partir da Constituição Federal e depois a LDB, 1988, 1996. Quantos anos depois que a LDB vai sair? A briga que foi para essa LDB sair foi muito grande. Então, você vê que o movimento diz muito o seguinte: a gente passa épocas da vida da gente lutando por direito e épocas da vida da gente lutando pelo processo de democratização para segurar direito e avançar no que a gente tem. Então, entre essa escala e outra, a gente vai perdendo. A gente vai retroagindo, a gente vai atrasando. E é onde está esse atraso da concepção, sabe? Porque aí a gente vai perdendo. Porque como é que está aqui? Vocês falaram, poucos conhecem esse livro. Pouco discutem extensão, porque o que a gente entende como extensão ainda não é intercâmbio de saberes, não é ação transformadora, não é atuação social, não é prática profissional contextualizada, não é formação contínua, não é projetos e programas que possa favorecer ampliação de conhecimentos e não negação de conhecimentos. Mas a gente pensa extensão ainda como algo que vai lá, eu jogo o meu saber, digo que eu sou intelectualmente, algumas pessoas acham muito bonito, né? Dizem, ai, que bom, eu quero ser você quando eu crescer. E a gente fica assim, né? Nesse sentido. Aí, pronto, é essa a história, por isso que a gente vai ter muito trabalho com a extensão, com a curricularização da extensão. Muito trabalho frente. Muito trabalho. A gente Porque alguns ainda vão agir como curso, como o Dani colocou. Sim. É o curso que a gente prepara e leva. Exatamente. Em vez da gente pegar o grupo, eu vou trabalhar com quem? Quando eu vou trabalhar com o movimento popular, o MST, CPT, quilombola, indígena, eu me sinto com o movimento. Eu digo, olha, vocês querem que a gente trabalhe? Tá certo, o papel da universidade é esse. Mas o quê? Qual é a forma? O que é que vocês querem que a gente discuta ou que a gente dialogue? Eu não digo nem discutir, que a gente dialogue para ampliar. Quais são as melhores? Não, a gente precisa discutir sobre a pedagogia da alternância. Como é que vocês trabalham a pedagogia da alternância? A gente trabalha assim, assim, assim. E que forma? O que é que vocês estão achando errado dessa pedagogia da alternância? Vocês estão trabalhando isso, isso e isso. Então, a gente vai dialogar em cima dessas, que é considerado lacuna. E dentro dessa lacuna, a gente leva, vocês fazem isso, a teoria diz isso, e a gente pode fazer outra coisa. Que outra coisa é essa? E a gente vê que está saindo coisas maravilhosas. Maravilhosas. Quando a gente chega lá, minha gente, eu fui para a formação agora do Escola da Terra aqui, que é para educação do campo no campo, né, mesmo em escolas campesinas. Eu fiquei admirada com o que fizeram com a cartografia social. Como as crianças desenharam as suas ruas, como representaram os seus cidadãos, como representaram sua história, e a partir dali, como se alfabetizaram. Eles mesmos escolheram as palavras que Paulo Freire chama de geradoras, e o movimento social chama como sementes do saber. Então, para vocês verem, até o termo a gente também vai. Aí é onde eu gosto também do Nego Bispo, que é o intelectual orgânico, quando ele fala que a gente, em vez de estar discutindo, porque eu não sou contra os estudos da colonialidade, ao contrário, sou muito a favor tudinho, mas ele fala da contracolonialidade. Porque quando ele fala da contracolonialidade, ele diz que a gente tem que ter uma estrutura, outra, que é a transformação que Paulo Freire coloca, e não conhecer, refletir e deixar. Ele fala dessa modificação. Aí eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Da gente repensar, a partir dessas leituras que a gente está tendo. Que extensão? Eu vou levar um curso? Vou. Mas esse curso vai ser da universidade para? Não pode ser da universidade para, com, e do, e dá, e de, não. Né? Com o sujeito, da terra, dos quilombolas, dos indígenas, tudinho.
Aí o movimento social o MST diz: nós queremos derrubar a cerca do saber. Os indígenas dizem: nós queremos a educação, mas do nosso jeito. Os ciganos chegam e dizem: não, nós temos nossa cultura, ela é ancestral e nós queremos que ela seja respeitada e os nossos saberes sejam reconhecidos, as nossas cores sejam reconhecidas. Então, por que a escola vai negar tudo isso, a universidade vai negar e não vai ter isso como saber? Agora, eu não digo que seja fácil, não, sabe? Mas eu digo que tem um caminho, que é o que ele coloca como problematização, que é a pergunta. Porque Paulo Freire coloca aí nesse livro e coloca no Pedagogia do Oprimido e dos Outros. Sem curiosidade, nós não aprendemos. E a curiosidade leva à aprendizagem, e a aprendizagem leva à apreensão. E a apreensão vai levar à ação. E a ação vai levar à transformação e à conscientização. Então, são coisas muito interligadas. E leva a gente a refletir. Né? Ele fala, quando ele vem tratar desses exemplos, eu estava buscando aqui, quando ele dá os exemplos, eu me lembrei de outros também, viu? Que uma vez eu estava numa formação aqui em Tamandaré, que é um município aqui de professores, estava eu, Danilson, Ricardo Alessio e Rigoberto, que eu acho que você conheceu o Rigo lá também. Só não conheceu o Ricardo Alessio, porque o Ricardo Alessio se aposentou e ele passou por lá só para dar um alô para a gente. Mas eu estava lá com as professoras, tudinho, e quando foi depois, umas professoras começaram a sorrir. Eu disse: professora, vem cá ouvir os pescadores. Aí eu disse: o que foi? Aí os pescadores: professora, eu tenho uma coisa para lhe contar. Disse: teve um bocado de engenheiro de pesca hoje que veio conversar com a gente, ensinar a gente a usar a bússola. Aí eu disse: e aí, o que é que vocês aprenderam? Eu disse: não, a gente não aprendeu, a gente ensinou a eles. Eu sorrio até hoje com essa história, sabe? Eles entraram no barco com os aparelhozinhos e os pescadores perguntaram para ele: para onde vocês querem ir? Disse: não, a gente vai para tal lugar, mas vocês não vão olhar pela posição do sol que vocês estão acostumados. Vocês vão olhar por aqui. Só que os pescadores começaram a vomitar. Foram vomitando, né? E enjoando tudinho. E os pescadores: para onde vocês querem ir? Aí eles chegaram no lugar, sem a bússola, e voltaram. E os pescadores enjoados. Aí, quando chegou lá, disse: professora, não foi de todo ruim. A gente conheceu um aparelho que determina os lugares para onde a gente deve ir. Só que se a gente, eles sem o aparelho, não sabem ir para canto nenhum. E a gente, sem o aparelho, a gente vai para onde a gente quer. Pronto. Eu achei maravilhoso, né? Pronto. É esse tipo de coisa, tá certo? Como é que você, com a magia que ele chama aqui, né? Não, ele trata até dessa questão da magia, né? Mas ele também diz: o homem é um ser da praxis, da ação e da reflexão. Então, o que significa essa praxis, né? Significa a gente estar inserido dentro daquele contexto, refletir sobre ele, compreender e modificá-lo. Para os engenheiros da pesca, ele tinha que modificar aquela realidade, mas para os pescadores, a realidade deles já estava sendo modificada com a ação e reflexão que eles tinham e a compreensão dos lugares onde eles viviam. Então, a gente tem a cientificidade, mas a gente não pode negar o conhecimento da ancestralidade. E Nego Bispo fala muito disso. Os indígenas, o que é um baobá, uma árvore baobá para os indígenas, para os quilombos. É o lugar da reza, porque as raízes estão ali. Por isso que eles, quando tratam das raízes, eles vão para debaixo. Aí tem a sombra de uma mangueira. Porque é essa sombra que vai lhe dar aquela, né, tranquilidade, para poder você aprender e para poder você conviver e dali tirar as aprendizagens. Então, o que é a terra para o trabalhador rural assalariado? O que é a terra para quem está na reforma agrária? O que é a terra para os quilombolas? O que é a terra para os indígenas? Se você perguntar, cada um vai ter um sentido. A gente diz que se cura
tomando chá de qualquer erva, isso aí, né? A gente vai dizer. Mas por que a gente se cura e acredita nessa ação dessa erva? E a ciência diz que essa erva não é válida, mas chega onde tem a erva, leva ela para o laboratório químico, transforma ela em farmacológico e a produção vai vender. Então, são essas as relações que a gente discute muito. Eu acho que até eu chegar numa comunidade e dizer, isso é besteira. Eu acho que é uma ofensa tão grande, sabia? Eu aprendi muito com meu pai, com minha avó, que também era indígena, né, de que a gente tem que respeitar o saber do outro, que todo saber é válido. Então, a gente termina, a minha avó dizia, não existe gente feia. Existe... Gente é feito chita. Vocês conhecem a chita do Nordeste? Chita é um tecido colorido, muito colorido. Ela fez uns achos bonitos e outros achos feios. Então, por isso, então, eu nunca achei ninguém nem feio, nem bonito demais, nem uma coisa e nem outra. A gente vai convivendo, né? Aprendendo com essas diferenças. Então, eu acho que os fenômenos, né, como ele coloca até, os fenômenos, as coisas, elas são captadas por nós, mas elas são desveladas nas inter-relações. Então, eu posso dizer que o cocô da vaca não cura, mas eu posso dizer que o cocô da vaca produz energia. Por exemplo, aqui tem uma organização que é o CERTA, que é Serviços Tecnológicos Educacionais para o Campo. E eles pegam os cocôs das fezes dos animais, colocam lá e produzem energia. Está lá. É um centro tecnológico que nós temos, que nós levamos os estudantes, tudinho, Danilson, Carla, Rigo e outros colegas trabalham até lá. Então, qual é o valor desse conhecimento para a gente? Qual é o valor desse conhecimento para eles? E como é que a gente pode dialogar, tornando esses conhecimentos válidos, né, pelos dois ângulos, pelo ângulo institucional da ação da universitária e pelo ângulo da comunidade que está ali com aquele conhecimento. Esse semestre passado eu estava com a disciplina na graduação, é uma disciplina obrigatória minha, que é Fundamentos e Processos da Educação Popular. E eu levei lá os trabalhos, já os temas que o pessoal queria discutir. Aí chegou um grupo e disse, professora, a gente pode mudar? Eu disse, qual é a temática que vocês querem discutir? A gente quer discutir sobre as rezadeiras, as benzendeiras. Eu disse, mas por que vocês querem discutir sobre as benzendeiras? Disse, porque ele é de um município, né, próximo de Caruaru, município de Altinho, e tem comunidades lá que têm benzedeiras. E muitos têm um preconceito muito grande contra as benzedeiras. Eu disse, olha, até agora eu conheço, né, porque eu levava meus filhos para as benzedeiras, e é muito engraçado, porque eu chegava em casa, cada um ia pegar o molde de coentro, queria benzer todo mundo, né? E eles foram fazer o trabalho. E eles entrevistaram 4 benzendeiras, que é rezadeira para uns, benzendeiras para outros. E a fé que coloca lá, na saúde, né, numa olhada, e começa a colocar. Então, a gente vai dizer que essa ação da benzendeira, junto com a comunidade, que houve em tempos passados, pela ausência da medicina nas comunidades, ela não é válida? Não é válida? Só porque hoje, vamos dizer que, de certa forma, há um aparato da medicina para o atendimento que é falho, né, que não chega para todo mundo. Aí a gente vai ter preconceito, vai discriminar. Aí eles começaram a refletir sobre isso. E isso, para mim, foi maravilhoso. Por quê? Porque eu tive que pesquisar textos, eu tive que ler textos que eu não conhecia, buscar conhecimentos outros que eu não tinha ainda visualizado e expandir a minha forma de olhar e pensar sobre categorias outras que eu ainda não tinha discutido em fundamentos e processos da educação popular. Então, eu acho que é essa. É por isso que, quando fala da extensão universitária, não é extensão estender, ela fala no intercâmbio de saberes. O que é o intercâmbio de saberes nesse processo? É criar um diálogo, né?
que possa se estabelecer entre o conhecimento científico produzido, né, na universidade e o saber popular e vivencial da comunidade. Eu gosto muito de Herval Saviani porque ele tem a perspectiva histórico-crítica. E ele traz, né, essa dimensão de constatar, problematizar, instrumentalizar e transformar. Tá certo? Então, ele diz que o conhecimento, você não pode trabalhar algo que você não esteja inserido nesse algo. E Bourdieu, ele fala, quando vai falar daquela questão da violência simbólica, ele trata que, como os outsiders, os estrangeiros, né? Então, esses outros que não detêm esses conhecimentos, que são instrumentais, que pertencem à universidade, que você chamou a atenção aí, os gêneros textuais acadêmicos, ou esse letramento acadêmico, ele termina no processo de exclusão, porque não detém aquele conhecimento. E termina, ao entrar dentro dessa instituição, muitas vezes, sendo o outsider, o estrangeiro, o outro, porque também não é visto por aqueles que já estão dentro dessa instituição, dentro desse processo, como alguém que deveria estar ali porque não pertence a esse grupo. Aí eu acho que, quando você fala, eu sei que o processo, até estranhei também o nome, popularização, é conceitualizar o próprio processo de popularização como democratização do conhecimento, como processo de democratizar esse conhecimento científico na relação com esse conhecimento cotidiano, e não tratar como divulgação, socialização, essa questão, sabia? Porque a gente está democratizando. Aí eu vou trazer de novo, eu me lembrei, tu falando aí, do MST, vamos derrubar a cerca do saber? Como é que eu derrubo a cerca do saber? Não é tirando conhecimento construído pela humanidade, mas tornando esse conhecimento que pertence a uma determinada casta social, também dos movimentos populares, também dessas populações onde vocês vão estar. O que eu digo sempre para o movimento, quando eu chego, né, é o seguinte, eu digo, a gente tem esse conhecimento, a gente tem outro. Eu não estou invalidando isso, mas vocês precisam desse para poder acessar determinado. Senão, eles não vão chegar, como você diz, a graduação, a pós-graduação, tudinho. E quando a gente vai... Eu já fiz, assim, vários cursos, que eu vou chamar de curso, viu, Dani? De preparação para pós-graduação, como extensão. É necessário. É necessário. Porque senão nunca vai adentrar o espaço que você está dizendo aí, que é necessário adentrar para a gente poder transformar. Até o pensar das instituições, até recontextualizar ou reconceituar termos. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo que tu estás dizendo, Silvia. Eu tenho um objeto e eu tenho um objetivo. E tenho um conceito de uma terminologia que eu estou usando que ela não atende à perspectiva nem do objeto e nem do objetivo, mas eu posso reconceituar esse objetivo. Nós entendemos socialização dentro das estratégias de socialização como um processo de diálogo e democratização de um saber científico na intercomunicação ou na comunicação, conforme Freire, com as comunidades, com os saberes da comunidade. Não é a popularização, simplesmente. Tem um texto de Leonardo Boff, vou mandar para a Dani, que ele trabalha a categoria povo. E quando a gente fala em povo, a gente fala em popularização. De certa forma, povo, popularização, popularizar aquilo que o povo não sabe, socializar aquilo, né, que está ausente do povo. E ele diz, né, que eu estava pensando aqui nisso, porque ele coloca lá a categoria povo, ele faz, povo possui uma dimensão axiológica. Todos são chamados a deixar de ser povo, né? De haver dominados e dominadores, elites e massa, mas cidadãos, autores de uma sociedade na qual todos podem participar. Então, a partir do momento que eu socializo, instrumentalizo os conhecimentos da forma que Saviani coloca, que é lá na teoria dele, né, perspectiva histórico-crítica, que ele até coloca, eu estou discutindo aqui a perspectiva crítica, mas eu estou avançando porque eu estou trazendo uma estratégia didático-pedagógica. É quando ele vai trabalhar a dimensão política e a dimensão pedagógica e educativa.
que educativa é bem mais amplo. Né? Pedagógica vai envolver essas estratégias aí de planejamento da instrução. Então, é essa questão que eu acho que vocês podem amadurecendo desse novo conceito de popularização. Vocês vão fazer o que Freire, né, fez, buscando essa reconceitualização, e que tem outros autores também que fez, a Ruth, eu acho, com quilombo. Quando a gente vai discutir quilombo, a gente não discute, porque a gente vai pensar no quilombo como os espaços dos escravizados, né? Mas como um espaço de resistência, né, de luta por direito. Quando a gente fala assim, tornar popular, eu até concordo, tornar algo popular, fazer com que esse algo ganhe esse espaço no qual ele não está inserido. E fazer. Como é que esse algo vai se tornar parte daquele grupo? Fazendo com que esse grupo compreenda a necessidade de acolher aquele conhecimento que não faz parte do cotidiano dele, mas que é necessário para entrar em outros espaços. Aí eu não estranho quando eu digo tornar popular para uma finalidade. Eu estranho quando diz assim, vou propagar, vou divulgar, entendeu? Eu vou... Do próprio sentido do termo, não é que é popular, popularizar, não é isso? Que é divulgar, socializar, tornar algo comum, como se a pessoa que estivesse ali também nunca tivesse lido uma crônica, não tivesse lido uma carta, não tivesse lido um ofício, alguma coisa assim, algum outro gênero textual. Agora, quando trata dessa questão de tornar popular algo que a academia trata como importante, como um gênero importante, mas que não faz parte daquele cotidiano, daquela pessoa, daquelas relações, e que é necessário para ela poder adentrar, permanecer e se fazer presente, ser reconhecido, eu acho válido. Por isso que eu estou falando do termo da reconceitualização mesmo, desse olhar, não tornar ele, não fazer ele como propagar, socializar, divulgar, porque não é algo que eu estou divulgando, é algo que eu estou fazendo que o outro compreenda como necessário para a sua perspectiva política cidadã. Sim. Política cidadã, nesse contexto. Com relação às estratégias, né, que você está falando aí, que é mais a relação de estratégia, eu acho que vocês já estão fazendo. Quando eu trabalho com os movimentos sociais, que é um espaço que a gente leva e também que tem poucos, eu vou dizer que não são... tem muitas dificuldades, porque o acesso aos processos instrumentais da educação ou foram poucos, ou foram sem um tratamento, vamos dizer, adequado. Faltou mesmo um conhecimento, como o Saviani diz, os conhecimentos escolares. E porque a gente tende a menosprezar também a capacidade de aprendizagem da população, né? Isso é uma coisa. Eu vi muito isso quando eu era da educação básica, quando os meus colegas faziam assim. Aí eu não vou ensinar oração subordinada, não, porque eles não vão entender o que é oração subordinada. E não ensinava e acabou-se. Eu não vou ensinar regra de 3, não, porque ele não vai aprender. Por que ele vai fazer com regra de 3? Eu não vou ensinar a elaborar ofício ou isso, não, porque eles nunca vão usar. Então, esse subestimar a capacidade de aprendizagem com o outro faz com que a gente também não trabalhe os gêneros textuais. A primeira coisa que eu faço é dizer, olha, nós estamos aqui trabalhando isso. Não é um gênero textual, não sei o que, acadêmico. Vocês conhecem? Eu sempre pergunto se conhecem. Eu sempre pergunto se conhecem. E o que conhecem? Porque você levar algo pronto para o outro copiar, para o outro ter como referência, ele pode até ter como referência, mas ele vai copiar. Quando você pega algo que o outro já sabe, mesmo que aquele modelo, vamos falar de modelo, não seja um modelo instituído, né, pelo conhecimento formal, você vai dizer, ó, esse conhecimento aqui, ele está posto, mas essa outra instituição trabalha dessa forma. Eu não vou dizer que está errado.
preconceito, mas vou trazer o preconceito linguístico, né? A gente não vai dizer, aquilo ali está errado? Não, tá. É a forma de você. E às vezes, realmente, tem gente. A gente pensa que não, mas tem. Eu disse, se eu trouxer se eu trabalhar com vocês isso aqui, vocês vão dizer como já trabalharam tudinho, e a gente vai construindo. Vai construindo. Vai dando os elementos, vai analisando os elementos que compõem aquele gênero. É o que a gente faz. A gente vai analisando esses elementos e vai estruturando aquele gênero a partir dos elementos que estão ali com a temática que eles têm. Não com a temática que eu tenho. Entendeu? Porque a gente não faz nada que a gente não sabe, a gente não discute sobre aquilo que a gente não conhece. É o que o livro do Freire vai voltar para a extensão e comunicação de novo. Ele fala em aprender e apreender, com dois Es. Então, eu aprendo, mas eu apreendo. Quando eu apreendo, eu vou colocar em prática. Eu vou desenvolver minha conscientização. Agora, se isso vai fazer com que a gente, pelo processo da educação tradicional, pedagogia tradicional, dizer, olha, quanto é 2 mais 2, que ele até usa lá, o quanto é 4 mais 4, que ele vai fazer, o que é 4 mais 4 matematicamente, o que é 4 mais 4 numa vida que você não tem nem 4, imagina o mais 4, falta o 4 para eu comprar o café, por exemplo. Aí, como é que é isso? Que valor tem esses 4 mais 4? É quando a gente vai na educação dos jovens e adultos e a gente coloca lá os cálculos todinhos, chega o trabalhador que trabalha na feira aqui de Caruaru, que vende os jeans em Santa Cruz do Capibari, aqui, né, no município, aí faz assim, professor, eu posso fazer esse cálculo de outro jeito? Pode. Aí chega lá, faz o cálculo e dá o resultado que a fórmula deu. Está na cabeça dele. Então, eu acho que as estratégias que a gente tem que ter, sabe, Silvia, é o do respeito. O respeito. Eu posso levar meu modelo, porque meu modelo é meu guia. Mas ele não pode ser o guia do outro, não. É a estrutura do outro, não. Porque a gente aprende tanto, há diversas formas de aprender, há diversas formas de ensinar, há diversas formas de dialogar sobre determinadas coisas, né? Sem ser autoritário, sendo autoridade e não autoritário. Então, são essas as questões, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Agora, modelo realmente a gente não vai ter, não. A gente não vai ter, não, a gente vai construindo. Por exemplo, agora, um exemplo que a gente teve, que eu estava falando da Escola da Terra, a gente estava trabalhando, minha gente, o que as professoras das escolas multisseriadas, que aqui tem muitas, fizeram como estratégias de alfabetização, com tampa de garrafa, com as letras, com tudo que vocês possam imaginar. Olha, fizeram tanto material didático que elas trouxeram para a gente, que a gente faz, vixe Maria, eu nunca pensei nisso. E está ali posto, mas por quê? Porque a gente discutiu isso durante o processo. Quais são as possibilidades? E a possibilidade não saiu da gente, saiu do outro. E a partir daquelas possibilidades a gente foi construindo. Gênero textual é para a gente. É a gente, é a instituição. É por isso que o Nego Bispo fala da contracolonialidade, sabe? A gente tem que quebrar determinadas coisas. Tem que ensinar? Tem. Eles têm que aprender, para estar inserido nesse processo, tem. Porque enquanto não souber fazer um projeto de pesquisa, não entra. A maior dificuldade da gente, na matrícula dos indígenas, quilombolas, ciganos, outros povos do campo, é o não acesso às tecnologias, formulários que são lá implantados. SIGA-A. Quem sabe fazer matrícula no SIGA-A? Eu não sei. Mas eles têm uma dificuldade, né, gente? Não, vamos abrir aqui o formulário, vamos ensinar. O que é que vocês têm dúvida? Esse termo aqui, o que é que é? A gente vai perguntando e a gente vai fazendo. Aí termina saindo um monitor deles mesmo, um monitor dentro deles, vai dizer, professor, eu já entendi. Eu já posso ajudar meus companheiros e companheiras a aprender.
Aí eu digo, oh, que legal, então eu posso deixar isso com vocês? Pode, professora, as dúvidas a gente vai lhe perguntando. E a gente vai tirando as dúvidas. Chega um momento que você vai dominando aquilo, porque o domínio ele vai se pondo a partir da necessidade do uso daquele instrumento, e não fora dessa necessidade. Aí são essas questões, por isso que não tem receita. Não vai ter receita. E isso que eu estou te dizendo não é porque eu sei, não. É porque eu aprendi junto com eles e elas. Cada dia eu aprendo mais. Cada dia eu aprendo mais, a cada momento. Por isso que eu digo, eu quero me aposentar e não quero, porque tá ali. Quando fala em ir para o Centro de Formação Paulo Freire, aqui em Normandia, que é do MCT, eu disse, ai meu Deus, eu tenho que fazer qualquer coisa para estar lá. Porque quando eu vejo a gente está com turmas de alfabetização em todo o Nordeste até São Paulo. Minha gente, são muitos. Gente de todo o Nordeste. Vai começar agora, dia 25. Aí, para vocês verem. Então, são essas coisas, sabe, Silvia? Mas é processo. Você não vai se aposentar, Maria Fernanda, tu vai levar a Aurora para ser alfabetizada. Daqui a pouco tem a Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo, Silvia. Você vai ver. Qualquer coisa a gente vai... eu acho que essa perspectiva do material mesmo do ProJovem, quando eles a gente elaborou um material, menina, foi a maior dificuldade que está aí do ProJovem, está no ANET, está no MEC, que é o ProJovem Campus, cadernos, que a gente chamou caderno, para a gente começar a fazer. A gente pediu, os professores faziam, né, as extensões com eles, de formação, que era formação continuada, a gente não usava o termo extensão, usava formação continuada, mas era uma extensão cadastrada, e a gente foi tirando dali, o que a gente chamou, que João Francisco de Souza tem vários materiais de João, que ele chama de jornadas pedagógicas, que a gente não começa com o conteúdo, a gente começa com a problematização do conteúdo. Então, o que é a universidade, por exemplo, para eles? Você quer entrar na universidade? Quais são as dificuldades? O que é que você sabe sobre gênero textual? Qual a importância? Assim, a gente ia dialogando, e aqui dali ia tomando corpo, e a gente ia vendo lá o que é que se poderia, que é a jornada pedagógica, ela começa pela problematização. No histórico crítico, ela começa pela constatação, que é a realidade. Você não pode ir para um movimento desse, a uma igreja que você colocou como evangélicos espaços, sem conhecê-las primeiro. Então, aí, para Saviane, e para todo mundo, Paulo Freire mesmo diz isso, né? Nessa questão aí. Conhecer. Pronto. Maria Fernanda, assim, não tem como agradecer, né, em nome de toda a equipe do Café com Método, a sua presença era muito esperada, a gente tem um afeto enorme, assim, com você. Eu sou responsável por fazer essa divulgação. Mas foi tão bom o encontro da gente, não foi? Foi. E essas coisas boas a gente valoriza demais, a gente aprende. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos seus afetos, pela troca. Você tem, assim, a nossa porta bem aberta, né? O UERJ, o CAP-UERJ, nosso grupo de pesquisa de ciências da linguagem, ele vai estar sempre aberto para você, né? E eu agora, no congresso, eu fiquei mais ou menos 1h30 esperando o ônibus dentro da universidade, porque eu queria voltar para o meu hotel de ônibus, e o negócio demorava, e eu brava, mas eu não ia pegar o outro, mas eu queria pegar o ônibus universitário. Eu agora dava um dente da frente para estar nessa 1h30 esperando lá, só para poder estar mais um pouquinho nesse campus lindo da Universidade Federal de Pernambuco, com essa gente tão bonita como você, que vocês precisam ir para os campos acadêmicos do Agreste. Ixi, aí a gente não volta mais, a comunidades quilombola e para os centros de formações daqui. Só você chamar que a gente está A gente vai fazer o encontro para a gente... A gente vai com o maior afeto. Queria ver se a nossa amiga, querida colega Lili, quer falar alguma coisa para a gente encerrar, né? Depois que Lili falar, queria só ler um pequeno trecho, que é essa nossa prática, né, do livro, para deixar esse gosto, né, o convite, pela leitura, e encerrar agradecendo, cheio de afeto. Quer falar, Lili?
Eu estava dentro de lá. Venha todo mundo. Não, só agradecer, assim, maravilhoso. Encontrei o Café Academia, o Café com Método, a partir da Daniela, e ouvir você, Maria Fernanda. Foi um presente, realmente. Muito obrigada. Obrigada você também de estar com a gente. Obrigada, Sabrininha, por todo o apoio. Então, vamos terminar com o homem, né, Maria Fernanda Silva? Vamos terminar com esse homem que a gente ama. Humanismo que, recusando tanto o desespero quanto o otimismo ingênuo, é por isso esperançosamente crítico. E sua esperança crítica repousa numa crença também crítica, a crença em que os homens podem fazer e refazer as coisas, podem transformar o mundo. Crença em que, fazendo e refazendo as coisas e transformando o mundo, os homens podem superar a situação em que estão sendo um quase não ser e passa a ser um estar sendo em busca de ser mais. Então, um beijo, obrigada, muito obrigada sempre, que venham mais encontros, né? Obrigada, gente. Eu agradeço muito, assim, o respeito, né? A sensibilidade, o carinho, a confiança de achar que eu possa contribuir com alguma coisa, e eu espero realmente que eu aprendi aqui com vocês, né, nesse pequeno diálogo, né, que a gente estabeleceu. Eu falei muito, mas eu espero que também haja outros momentos que a gente possa também se encontrar. Gostei muito da ideia do café com método, eu gostei muito. Eu posso copiar? Pode. Pode ficar, né, Silvia? Silvia deixa. Para ver com eles, para a gente poder fazer. E eu acho que a gente tem que salientar mesmo, sabe? São os autores brasileiros. Sim. A gente tem, porque minha gente, eu descobri 2 textos de Freire que eu vou socializar com Dani. Um que eu fiquei assim, admirada, que é o. Deixa eu ver se está aqui, vice. Eu gostei demais. Não comecei a ler todo, não, e ele é um texto pequeno, ele só tem 28 páginas. Os cristãos e a libertação dos oprimidos. Eita! Minha gente, foi um texto que ele escreveu, foi em Lisboa, quando ele estava em Lisboa. E tem um outro que ele fala da gestão da administração. Nossa. Depois eu passo, que são textos que a gente não conhece ainda. E esse outro, esse foi na Colômbia, quando ele estava na Colômbia. Então, ele vai escrevendo. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. E tem um autor que é da educação popular, que é Oscar Hara, que ele tem um método da sistematização do conhecimento, que eu acho maravilhoso, né? E eu acho também que a gente tem que aprender com essa sistematização, essas experiências que a gente faz. Eu tenho que fazer isso. Que é a única forma que a gente tem que deixar, olha, tem outras coisas, sabe? Pode ser feito de outras formas, tem que ter outros reconhecimentos. Isso a gente tem que aprender. Com Conceição Evaristo, escrevivência. Né? Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso, para a gente poder até ir deixando, assim, essas perspectivas de reflexões. Então, Dani, minha querida, muitíssimo obrigada. Beijo, obrigada a vocês. Obrigada a Deus por ter me conhecido, né? Foi maravilhoso, foi né? lindo. Vamos tirar uma foto, Sabrininha? Consegue tirar uma foto, Sabrininha? Obrigada.